Fala galera, Chapéus de Palha aqui, eu sou o Lipe e hoje eu vou trazer pra vocês mais um Respostas de Palha, o quadro aqui do canal que vocês perguntam e a gente responde. Então, se você quiser perguntar alguma coisa, segue a gente lá no Instagram, a gente cria o story, você pergunta e aparece aqui no vídeo. No mais, eu já queria deixar uma coisa muito importante avisada para todos vocês, tá? Eu comentei em live, mas preciso também trazer em vídeo. Muito provavelmente, na próxima semana, eu vou estar lançando um dos 3 vídeos muito especiais que eu tô montando para vocês, beleza? Então é bem provável que semana que vem, cedo, a gente já tenha um vídeo, cara, pra lá dos 30 minutos, muito especial, com muito carinho no roteiro, muito carinho na edição, muito carinho na direção também, e que vai ser diferente do que vocês já viram aqui. No mais, deixa aquele like, se inscreve no canal e fica hypado para esse vídeo, fica hypado para esses 3 vídeos, porque eles não vão vir em sequência, mas eles vão vir cada um no tempo certo, nem tarde, nem cedo demais. Simbora para esse vídeo. Barbato Johan perguntou, por que será que o Kaido não falou nada do Captain John quando viu o Kid usar a mesma fruta? Na verdade, a gente tem uma explicação tanto para o Kaido não ter falado, quanto para Big Mom não ter falado. Vamos lá. No caso da Charlotte Lilin, né, o Kid investiu contra Whole Cake Island durante o time skip. Ou seja, ele invadiu o território da Big Mom em um período que a gente não estava acompanhando nem a Yonkou e nem o Supernova. Ele foi lá, derrotou um dos comandantes doce da época, que era o Charlotte Snack, e aí ele fugiu com uma cópia do Road Poneglyph. Beleza e tal, muito legal. Só que a Big Mom mandou 2 navios atrás dele e o Kid simplesmente afundou os 2 navios. Então o que a gente tem aqui, cara? Muito provavelmente quem enfrentou o Kid ou viu ele em ação passou um relatório para Big Mom falando, cara, ele tem a Jiki no Mi ou ele tem poderes do magnetismo. Nesse momento em que a Big Mom recebeu essa informação, ela deve ter falado, pô, mesma fruta do Captain John, só que ela não estava em cena, tampouco em foco pra gente. Ou até pode ter descoberto antes disso, né? Porque, cara, ela tem uma rede de informações que é simplesmente absurda. Deve ser a maior rede de informações piratas de todo o universo de One Piece. Então é provável que ela tenha recebido essa informação anteriormente. E aí, claro, falou, pô, é a Jiki no Mi, que era do Captain John, mas mais uma vez não estava aí presente pra gente. E no caso do Kaido é basicamente a mesma coisa, né? A gente vê ele pela primeira vez sendo introduzido e já cai direto perante ao Kid, o Apu, que estava mancomunado com o Yonkou, e o Hawkins, que pegou as cartas de Yu-Gi-Oh! Dele ali, mano, abriu assim a mão e falou 0,002% de chance de sobreviver, mano. Eu vou me aliar aqui com esse cara logo. Ô, Kaido, fia porrada aqui no Kid que tá tudo certo. E o Kid, subestimado, maltratado, mano, vendo ali tudo contra ele, falou, eu tô convicto que eu vou cair na porrada, vou perder, mas vou manter aqui a minha moral. E foi isso que aconteceu. Então quando a gente vê ele lá em Wano, derrotado, destruído, magoado, cara, ele já lutou contra o Kaido. Logo, o Kaido naquele embate deve ter olhado os poderes do Kid e falado, ih, irmão, já vi isso antes, lá na tripulação dos Piratas Rocks com o Captain John, mas mais uma vez estava fora de tela pra gente. Underline aquele poeta. Imu vai usar o Dome Reverse no Shanks eventualmente para a batalha contra o Luffy. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que refletir aqui é qual seria a grande diferença no Shanks para os outros piratas se ele sofresse com um Dome Reverse. Os chifres seriam os mesmos, a dentada protuberante também se assemelharia e, claro, as asas negras enormes. O tamanho também dele se tornaria desproporcional, semelhante ali ao de um gigante. Só que no Shanks tem um detalhe específico que transformaria o Dome Reverse numa técnica ainda mais poderosa se usada nele. Por quê? O bracito dele, a canhota de ouro, iria voltar. Então se ele sofresse um Dome Reverse, ele teria toda a composição do seu braço sendo regenerada. E aí, irmão, toma. Porque pra quem não lembra e pra quem não sabe, o Shanks ele é canhoto. O braço, a mão dominante dele é à esquerda. Tanto que a guarda da espada dele fica no lado direito do quadril, para ele sacar assim. Então se ele toma o Dome Reverse, o braço dominante dele volta, sendo que sem esse braço dominante ele já é
do nível que é. Então a habilidade sendo usada no Shanks, esquece, pô. Coloca o cara, já é um patamar completamente diferenciado. Agora, sofrendo essa habilidade, irmão... Mas aí entra aquele ponto, né? Ele vai ser alvo do Dome Reverse em algum momento? Eu não acho que seja, tá? Eu não acho que o Oda vai pegar o Shanks, vai fazer um paralelo ali com o Shebeck, também se transformando em Dome Reverse, senão vai acabar sendo uma técnica, uma habilidade muito banalizada, né? Todo mundo que aparecer ali, Dome Reverse, tem que ter um limite, e parece que o Oda já estabeleceu esse limite. Pelo que a gente pode acompanhar até então, o Dome Reverse só funciona na terra natal da pessoa alvo. God Valley funcionou nos Dave e, claro, no Shebeck. Em Elbaf, funcionou em todos os gigantes que ali nasceram, então é muito provável que o Shanks nunca seja alvo dessa habilidade, porque simplesmente God Valley foi apagada pelo próprio Imu. Então imagina futuramente o Imu falando, vou colocar você no Dome Reverse. Aí depois fala, meu irmão, mas ele nasceu em God Valley, eu destruí God Valley. Loucura com drama. O Rodriguinho Ri lançou uma sequência aqui falando, Kuma MVP de God Valley e Garlin é uma fraude. Duas constatações pra mim que são certeiras, cara. O Garlin é uma fraude, né? Cara, o Garlin, assim, na verdade, a gente esperava que ele fosse mais forte, né? Fizesse um páreo ali interessante e tudo mais, só que ele tomou uma sova histórica, só que é do Shebeck. E o Shebeck, irmão, esquece, nível muito, muito, muito alto. Mas, cara, como personalidade, ele é um lixo de ser humano. E no único ponto que a gente achava que ele fosse fazer alguma coisa, né, que era a nível de força, ele foi e tomou uma sova. Então o cara é um baita de um otário, realmente uma fraude. Kuma MVP de God Valley, cara, Kuma MVP talvez até de One Piece, cara. O que o personagem faz, como ele se aplica, o passado dele, a influência pro futuro, pelo amor de Deus, Oda, que personagem maravilhoso, que personagem incrível e que personagem amável, cara. Sou apaixonado pelo Kuma, isso se estende também pra Bonnie, que é uma criança incrível, maravilhosa, que carrega a vontade do pai, que tá ali também como um símbolo de seguidora do Deus do Sol. Gosto muito de tudo isso, acho que o Kuma teve uma performance brilhante em God Valley, e se ele escapou nesse momento e não vai mais aparecer, cara, pelo amor de Deus, o que ele já fez ali, né, e o que ele se forçou mais ainda a fazer é muito, muito mais do que suficiente e ainda mais do que esperado. Cara, pegou a Akuma no Mi, irmão, tá um caos, tá tudo uma loucura, pô, me teleportei meu amigo, fomos embora, cara, acontece, tava um caos ali, já é justo pra caramba, mas o Kuma ficou para salvar mais 500 pessoas e mesmo tendo que enfrentar ali, né, balas de canhões vindo e também um ataque de um demônio Shebeck gigante monstruoso, ele se arriscou. Ele estava a ponto de se sacrificar para salvar outras vidas, porque na visão dele, valem tanto quanto a sua própria. Monstro sagrado MVP de God Valley. E aí o Rodriguinho Ri também fez uma pergunta que eu já quero, cara, cravar isso aqui, né? Pelo amor de Deus, quem são mais fortes? Almirantes ou Cavaleiros de Deus? Pra mim não existe comparação em relação a isso. Talvez o Garlin e o Shamrock consigam se destacar ali e serem páreos para almirantes, mas no geral, pelo amor de Deus, não existe nenhum mundo em que os Cavaleiros Sagrados sejam maiores do que os Almirantes na questão de porrada. E a exemplo disso, a gente tem dois confrontos que a gente consegue emparelhar muito bem. O primeiro, obviamente, Scopper Gaban contra Shepard Sommers. Irmão, é uma sova, é uma aula, é um espancamento em 1 segundo. Então assim, fica claro que o nível de força do Gaban é muito maior do que o do Sommers. Só que quando a gente volta lá para Sabaody, a gente vê o Kizaru lutando contra o Silvers Rayleigh em uma luta que, se continuasse, o Rei das Trevas ia acabar levando a pior, como ele próprio menciona, que estava ficando cansado, que não estava mais no auge, que estava 20 anos aposentado. Então o Kizaru estava fazendo páreo ao braço direito do Roger aposentado, e no caso o Sommers tomou uma sova histórica do braço esquerdo do Roger, que, cara, tá numa terra de gigantes, provavelmente tá lutando mais do que o Rayleigh, mas pra mim deixar claro que tem uma disparidade gigantesca entre um mero cavaleiro sagrado e um grandioso almirante da marinha. Cara,
Os almirantes da marinha não podem ser subestimados. Os caras são uma das 3 potências mundiais, um dos 3 poderes que mantém o equilíbrio nesse mundo. Ah, mas os cavaleiros sagrados têm regeneração infinita, irmão. Ou quis olhar pra um babaca, ia congelar o cara, acabou. Não sai do gelo do maluco. Execução Aurora, 0 absoluto, esquece. Ah, mas o que o Kizaru ia fazer, irmão? O Kizaru ia pegar os caras assim pelo ombrinho, ó. Levantou, tacou dentro de um vulcão, acabou, mano. Acabou, assim, de verdade. Não existe comparação entre Cavaleiro Sagrado e Almirantes. Os Almirantes são muito acima. E se pega o Akainu, por exemplo, irmão, esquece. O cara ia derreter o maluco na frente dele. E o que você restaura do nada, assim? Os caras não são fênix, pô. Os caras iam virar cinza, bagulho destruído. Eu acho que ali, nesse momento, mano, tomando um banho de lava, de magma, aí morre, né? E agora que a gente falou de gigantes, falou de congelamento, eu acho que uma pergunta que casa muito bem aqui é a do Anderson_Solares S. Gigantes ancestrais congelados voltarão, assim como só voltou do congelamento do Kuzan. Isso é muito legal, né? Porque a gente tem aí o Kuzan já tendo usado uma habilidade que congelou gigantes e depois o fez retornar à vida. Então isso abre um precedente também para o próprio Kuzan, talvez com seu controle do frio, possa ser o responsável pelo descongelamento dos gigantes da Galeila. E provavelmente sendo aqueles que a gente viu lá em Punk-Hazar, local inclusive que o próprio Kuzan já passou. E por que isso é legal, né? Por que isso é interessante? Porque a gente tem essa informação dos gigantes da Galeila através do Capitão John se referindo ao plano de vida de Rox de Shebeck, e quem herda a vontade do seu pai é Marshal de Tit, hoje capitão do tripulante Kuzan. Então parece que as coisas já estão se amarrando para o Kuzan passar informação para o Barba Negra, o Barba Negra conseguir encontrar os gigantes da Galeila e dessa forma, com a habilidade, né, do seu 10º capitão titânico, trazer eles de volta à vida. E aí, irmão, esquece, o Barba Negra talvez fique só a uma fruta de distância de dominar o mundo. Albi_Vitor R. Quando acabar o flashback do Rox, acha que vai voltar direto para o Elbaf ou mostra o resto da morte do Harold? Eu tenho plena convicção que a gente ainda vai continuar no flashback, né? Porque é um flashback dentro de um flashback que tá dentro de um flashback. E se a gente lembrar bem, né? Esse flashback é invocado dentro da história através do Hairudin falando: irmão, olha só, Loki, você tem 3 minutos para explicar o que aconteceu no castelo Aurust há 14 anos. E aí, graças a Deus, se inicia o flashback do Loki com o flashback do Harold, com dentro dele aí também, né, o flashback do Shebeck. Então, o que justifica o início dessa contação de história por parte do Loki ainda não foi explicado. A gente teve uma prévia do evento logo no início do flashback, mas não teve o aprofundamento necessário que justifica o questionamento do Hairudin e também justifica a possível união deles ali, né, para ser libertado o Loki e eles subirem para enfrentar Gunkimusama e Munkusama, né? Então faltam algumas respostas e detalhes fundamentais pra gente entender, pro Gaban entender, pro Luffy entender, pro Hairudin entender o que de fato aconteceu no Castelo Aurust há 14 anos e que possa trazer a liberdade e inocência do Príncipe Loki. Angelus.7 falou: acham que tem alguma chance do Homem da Cicatriz de Queimadura ser o Oden? Acho sim. Eu não só acho que tem chance, como acho que é. O Homem da Cicatriz de Queimadura é o Oden, pô. Claro, ele foi colocado dentro de uma panela com óleo fervendo durante 1 hora. Ficou lá sustentando ficou lá sustentando seus bainhas vermelhas. E aí depois ele tomou um tiro no meio da cabeça. Morreu sorrindo, mergulhado em óleo fervendo. Mas ele é o Homem da Cicatriz de Queimadura. Afinal, ele tá cheio de queimadura, né? Certamente. Não teve graça. Ângelo, obrigado pela sua pergunta. Não gostei. Meus queridos, esse foi um Resposta de Palha relaxado, tranquilo. Falamos de Shanks aqui, falamos de Kuzan, plano do Barba Negra. E claro, sempre entra uma perguntinha ali de nível de poder, saber quem achou, mas pô,
Almirante contra Cavaleiros Sagrados, Cavaleiros de Deus. Complicado. Complicado. Botar o Shamrock aí, mano, beleza. Mas no geral, pelo amor de Deus, não vai ter como. Então, se você gostou do vídeo, se divertiu aqui, deixa aquele like, se inscreve no canal e a gente se vê sem sombra de dúvidas. Você sabe aonde num próximo vídeo. Quiçá, um vídeo que eu te prometo, tá? Vou colocar aqui ele como vídeo prometido. Um vídeo muito legal, muito bacana, que eu sei que muita gente quer, mas talvez ainda não tenha ideia disso, tá? Então, fique hypado, fique empolgado. Eu tô, cara, animado, realmente muito animado pra lançar isso logo. E quero muito saber o feedback e a reação de vocês. Então, quando esse vídeo sair, cara, vocês vão entender qual é. Deixa aquele like, se inscreve no canal, tanto nesse quanto naquele lá. E tece um comentário que eu adoro ver a opinião de vocês, beleza? No mais, tamo junto e a gente se vê sem sombra de dúvidas no próximo vídeo. É isso, galera. Valeu, meus queridos, tamo junto!